Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre saúde mental em unidades públicas de saúde e para isso convidamos o Dr. Bruno Bertolucci Ortiz. Bruno é médico psiquiatra, diretor técnico do PAI-ZN, Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Zona Norte de São Paulo, atualmente sob a gestão da SBCD por meio de contrato com o governo do estado de São Paulo. Tudo bem, doutor Bruno? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço bastante aí a oportunidade para Bianca, Ricardo. Muito obrigado. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Para tirar algumas dúvidas nossas aqui dos nossos ouvintes. Eu vou iniciar com uma pergunta básica, né? Que eu acho que todo mundo tem a dúvida. O que que é o PAI? Como que é o dia a dia de vocês aí na unidade? Então, o PAI, ele se localiza dentro do hospital, do conjunto hospitalar do Mandaki, né? Mas ele não faz parte do Mandaki. Então, ele normalmente é conhecido como a psiquiatria do Mandaki, né? Na verdade, é uma unidade à parte, né? A rotina do PAI, ele é um hospital de pequeno porte, né? Especializado. Significa que a gente tem só atendimento de psiquiatria em urgência e emergência. Por conta disso, existe a regulação dos leitos, né, em que os pacientes eles são encaminhados pelo sistema CROSS, por outro sistema, a gente recebe SAMU também. Então, se a gente considera ali uma proporção, a gente interna, né, pacientes que vêm desde o SAMU, que é uma proporção razoável. A gente tem também encaminhamentos, né, de outros serviços, a gente tem viaturas e tem também o sistema regulado, que normalmente são das UPAs que encaminham, né? Esses são os maiores, que a gente pode dizer assim, vai ser o maior montante de pacientes que vão vir dessa regulação. E a gente conta com duas unidades de internação, uma de curta permanência e uma de média ou longa permanência. Essa longa permanência tem um período, um prazo ou não? Na verdade, quando a gente considera longa permanência em serviços de emergência, né, a gente está considerando um mês no máximo. Por quê? São pacientes que necessitam ali um acolhimento maior, que a gente precisa fechar direitinho com a rede, com o CAPS, com a UBS. A gente precisa também localizar muitas vezes o familiar ou o próprio transtorno que ele apresenta ali, ele é grave o suficiente para necessitar esse período maior, né? A média, na enfermaria de média e longo prazo, na qual nós temos 30 leitos, é de mais ou menos 2 semanas. A gente procura atingir esse o máximo, né, de tempo de permanência. Já na unidade do pronto-socorro, a gente tem uma unidade de internação de retaguarda, que acolhe 13 leitos, né? E ali é curta permanência, ou seja, em 3 dias a gente procura dar alta para o paciente. Isso significa não que a gente vá fazer uma alta corrida, e sim que o objetivo é estabilizar o quadro o suficiente para que ele possa dar continuidade nos outros serviços, né, que ele já tem, seja domiciliar ou seja no CAPS, UBS ou ambulatório, onde ele já faz o acompanhamento. A saúde mental na saúde pública e na saúde geral, ela é muito interessante, né? Até porque a gente tem aí momentos diferentes da história em que a gente tinha os conhecidos manicômios, os hospitais de internação, aí depois a gente tem a luta antimanicomial e as leis, né? Quer dizer, eram pessoas que muitas vezes não necessariamente estavam com distúrbios mentais e eram internadas nesses lugares. Em outros momentos, teve instituições que aparentemente não tiveram um tratamento adequado daqueles pacientes internados, e aí a gente começa a ter uma estrutura de atendimento que envolve os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial e tudo mais. A gente pensa na integração desse indivíduo na sociedade, mas existe um momento que é o momento desse paciente em surto, né, doutor? E aí, pensando nisso, né, a gente entende essa dinâmica de reinserção dessa pessoa na comunidade, né, dessa história toda dos manicômios, mas existe um momento em que esse paciente ele pode entrar em surto. Como que a gente faz para identificar esse surto, né, e o que deve ser feito nesse momento? Mais ou menos resumindo o que você falou sobre a lei antimanicomial, né? A gente sabe que existiu, né? Mesmo antes do manicômio, tinha as casas de alienação, que ainda era um protótipo do manicômio, que ainda era mais grave, né? Em que realmente as pessoas eram marginalizadas, tinham um grande estigma. No manicômio, era a internação permanente, né? Normalmente não via mais família, ficava anos ali, sob condições, assim, que a gente sabe, subhumanas, né? Então, com o fechamento dos manicômios, qual é o papel do hospital psiquiátrico de urgência? É estabilizar as crises, né?
A lei, ela é bem clara quanto a um dos incisos que diz o recurso de internação, ele deve ser utilizado apenas quando os recursos extra-hospitalares estiverem esgotados, né? Então, o que a gente considera crise? Um surto psicótico, tudo. É quando o paciente ele começa a se colocar em risco. 3 tipos de risco. O risco para ele mesmo, principalmente, pode ser um risco de exposição social, que a gente fala, em que o paciente ele pode estar fazendo alguma atividade ali, naquela crise em que ele vai ser exposto, seja na rua, seja na vizinhança, seja mesmo em casa, né, em que o paciente vai ter sofrimento psíquico intenso, né. Existem alguns critérios também que a gente considera que são de internação de pelo menos a avaliação de urgência, né, que são as tentativas de suicídio, né, hoje se fala bastante, né, então tem existe essa demanda muito forte e essa exigência da saúde cada vez mais prevenir ou antecipar e tratar, né, para que não seja consumado, né. Outras crises que o paciente pode ter são os diagnósticos de esquizofrenia, transtorno bipolar ou uso de substâncias em que a pessoa, naquele momento, pode perder o controle de si mesmo, né. Em geral, o critério principal que a gente tem, né, para a internação é quando, naquele momento, o paciente ele está na crise, ele não está com seu juízo de realidade plenamente funcional, né? Ou seja, ele não está avaliando a realidade de uma forma correta, está distorcido por conta do transtorno. E aí tem que fazer uma intervenção para que o paciente saia de risco. Uma vez que ele saia daquele risco, a ideia é que ele não continue internado, né? Então, a política de saúde mental atual ela é bem enfática de que não deve ser o foco do tratamento a internação, e sim apenas estabilização e dar continuidade nos dispositivos que são mais adequados, como a UBS, o CAPS, em que onde você visa a reintegração social, a reinserção, de preferência no mercado de trabalho, ou então em estudos, ou no meio social que ele já vivia ali, né, para meios de lazer, para ele utilizar também os benefícios, né, sociais para garantir os próprios direitos e, obviamente, dele dar o seguimento do tratamento de manutenção. A gente sabe atualmente que o tratamento de manutenção ele é o principal. Não adianta só tratar na fase aguda no momento da crise, né? O que vai realmente promover saúde mental, né, que esse é o termo mais bonito do que atendimento psiquiátrico, né? É o mais correto a gente promover isso vai ser a gente fazer o tratamento de manutenção, que é uma espécie de prevenção secundária. E, doutor, na verdade, eu ia até te perguntar isso, né? Diante de um cenário de um surto ou qualquer outro episódio parecido, o primeiro serviço que esse paciente ele deve procurar seria a UBS, em primeiro lugar, ou não? A UBS pode, né, receber ali uma crise que a pessoa tenha, que já faça acompanhamento lá, que seja de pequena monta, né? Em geral, na UBS, os pacientes com transtornos mais graves são encaminhados para o CAPS ou para a AMA, né? Então, você tem ali essa divisão por conta de que nem sempre você vai ter psiquiatra na UBS, né? Ou se tiver o psiquiatra, ele vai menos dias da semana, ele faz um matriciamento, tudo. Então, se existe uma gravidade, uma complexidade um pouco maior, em geral, esse paciente vai para o CAPS. O CAPS tem tem níveis, né, de complexidade. Você tem o CAPS 3, por exemplo, que é possível internar, mas não é igual quando é necessário internar, né, no hospital, que vai ter uma estrutura maior, vai ter a enfermaria, tudo, vai ter a unidade de internação, né, que a gente fala, vai poder, normalmente, vai ter uma dificuldade maior de medicar o paciente se for necessário, tudo. Então, todo esse arcabouço ali, ele vai fazer com que o paciente ele seja o primeiro local que ele deve procurar, né, apesar de ter toda essa rede hierarquizada, a gente recomenda que seja qual? O mais próximo de casa e que tenha uma estrutura para atendimento de urgência. Então, isso acaba acontecendo o quê? Seja no CAPS 3, seja na UBS, de procurar pelo menos a primeira ajuda, seja pelo SAMU, né, que é o atendimento pré-hospitalar, ou principalmente as UPAs, né? As UPAs atualmente estão equipadas para fazer esse primeiro atendimento e, no segundo momento, encaminhar para os hospitais, né? Ou mesmo, se for próximo, conhecer o território, ir direto para o hospital, né? Isso é possível também. Geralmente, num cenário de surto, em algum momento ele pode ir acompanhado, né? Que é o correto. Existem, né, várias formas. Existem pacientes que chegam espontaneamente, né? Assim, ele mesmo está em crise, vem pedindo ajuda, uma ajuda ali para ele mesmo, ele conhece já o serviço. Existe o caso dos familiares levarem, né? E existe o caso dos familiares precisarem de um reforço a mais e levarem por ambulância.
Então, muitas vezes o SAMU mesmo que chega com o paciente, ou às vezes viaturas que encontram pacientes que não conseguem localizar a família, está naquela crise naquele momento e eles levam sem o acompanhamento, né? A gente vai rastrear isso depois. Agora, quando existe quando ele é regulado, né? Quando a gente diz regulado seria uma transferência, aí a coisa já vai um pouco menos urgente, no sentido de que a gente consegue organizar melhor essa transferência, em que a gente solicita os exames, documentação do paciente, a presença do familiar, tudo para fazer a internação da forma mais acolhedora, mais tranquila, menos traumática e que seja mais efetiva possível. Vamos ver se eu entendi, então, doutor. Pensando aí em diferentes tipos de usuários, de cidadãos, a gente tem o cidadão que já é acompanhado numa UBS e a partir do momento que essa UBS notar que ele tem um distúrbio psiquiátrico ou que precisa de um acompanhamento individualizado, ela vai encaminhar para um CAPS. Nesse CAPS vai ter um atendimento, ele é paciente desse CAPS. Num momento de surto, ele pode procurar esse CAPS, que pode haver a internação ou o redirecionamento. Já nos casos em que o usuário, que o paciente, ele eventualmente nem sabem que ele tem uma doença, ele ou a família, né, e ele entra em um surto, então aí a medida, a depender da gravidade, seria chamar o SAMU para que o SAMU faça o encaminhamento adequado para o hospital, para o pai, para o serviço especializado, né, porque eu acho que tem uma coisa importante sobre, a gente fala muito do termo portas abertas, né, e o pai, ele é um serviço, é interessante que o senhor falou aí da regulação, então seria legal também, em primeiro lugar, se eu estou certo nesse meu resumo, e como que funciona essa regulação? A regulação, né, ou o sistema de portas fechadas, né, esse termo é feio porque parece que são fechadas as portas para os pacientes, né, e que a gente vai ver uma seleção, né, mais ou menos aleatória ali de quem pode e quem não pode ser atendido. Na verdade, todo mundo pode ser atendido por causa da urgência. O que determina a internação e o atendimento, né, e o uso correto do hospital é a urgência. Então, quando o sistema de regulação ele surgiu, a ideia principal era para que tivesse um princípio de equidade. Por quê? Porque muitas pessoas ali, às vezes, buscavam, né? Existia aí uma demanda muito grande da busca do hospital para situações que eram corriqueiras, né? Então, às vezes, para troca de receita, para agendar uma consulta, para questões que não eram, assim, urgências naquele momento. Então, a pessoa tinha apenas uma discussão em casa, por exemplo, e aí procurava o hospital, ou mesmo porque queria tomar uma medicação que havia experimentado uma vez e tinha parado de tomar e queria retomar isso daí. Então, o que acontecia era que você tinha ali um financiamento e também uma capacidade de receber os pacientes no CAPS, nas UBSs, mas existia uma superlotação hospitalar, por conta de que não se negava, né, não se pode negar atendimento para ninguém. Então, a ideia do leito regulado é que você tenha você possa ter esse discernimento, né, e que possa usar os recursos da rede de acordo com a gravidade da complexidade do paciente e a complexidade do local. Então, se a gente começa no hospital, né, a atender o que é de baixa complexidade, o que vai acontecer? Vai faltar recurso ou vai faltar tempo para aquele paciente que está mais grave na urgência. Da mesma forma que se as urgências são resolvidas todas na UBS, vocês botam os recursos da UBS e você vai precisar de uma equipe praticamente montar uma enfermaria ali, né? Você não vai. A ideia é que justamente você tenha essa organização da complexidade. Agora, a gente também não pode esperar que a população, que o paciente em si, ele saiba, né? Em qual ele se encaixa, né? Ele não tem essa obrigação de chegar e falar, olha, eu sou urgente, eu aqui já sou não tão urgente. Ah, não, o meu caso é simples. Não, cada um vai ter ali um problema que, na maior parte das vezes, a pessoa vai ter essa sensação de urgência, ela vai ter, até porque ela está sofrendo, né? E aí cabe ao sistema de saúde saber fazer esse direcionamento corretamente. Então, existe a porta regulada, que nada mais é do que a gente procura dar uma prioridade, né, nos atendimentos, a gente já seleciona antes, né, um agendamento prévio dos pacientes, a demanda que tem nas UPAs de pacientes mais graves. E a gente vai selecionando, né? E vai acontecer nessas transferências ao longo do dia, vindo da ambulância própria desses serviços. Mas, mesmo que tenha de outros serviços que não necessariamente a UPA, ou que esteja ali, né, no que a gente fala que é o sistema do CROSS, a gente atende sim, né? Então, qualquer urgência que chega, a gente tem essa obrigatoriedade e é aberto a ficha, o paciente ele é acolhido, é atendido, independente da situação ou da origem, né? E, doutor, qual é a incidência
a maior causa hoje na procura, né, dessas doenças mentais aí na unidade? Na Zona Norte, em São Paulo? Disparado, né? O que a gente fala que corresponde à maior parte dos pacientes que acabam buscando o pai também outros serviços de urgência, né? Que eu já essa é uma parte estatística que a gente fica muito tem que estar sempre muito bem informado, é a esquizofrenia, né? Então é o diagnóstico principal e também não só do atendimento de porta, mas que vai gerar uma internação, porque nem sempre o paciente ele vai ser internado, ele pode buscar o serviço e aquilo pode ser resolvido, né, naquele momento. Então, ele é medicado ou é encaminhado corretamente. Ele pode, mesmo que ele esteja numa certa urgência, não necessariamente ele precisa ficar internado, que é o caso dele ir para a unidade de internação, ele vai passar mais de 24 horas e a gente vai ser medicado, vai ter uma assistência ali mais intensiva, né? Mas, respondendo, né, então, de forma definitiva ali, é realmente a esquizofrenia, é a principal causa da internação, ou os quadros que a gente chama também, né, psicóticos. O que são quadros psicóticos? Quando tem sintomas parecidos com o da esquizofrenia. Em geral, são delírios e alucinações, né, os principais sintomas que acometem. O paciente ele fica desconfiado das pessoas, ele acredita que ele está sendo perseguido, ele acredita que está sendo o alvo da atenção, ele pode escutar vozes, tudo. Então, esses quadros psicóticos, que não necessariamente se encaixam no diagnóstico da esquizofrenia, mas pode ser induzido, por exemplo, por substâncias, né, que ele utilizou, ou pode ser induzido por quadros orgânicos, né, acabam aparecendo para a gente também, né? E aí a gente cabe nós fazer um diagnóstico diferencial e ver se é o caso de internar, encaminhar, ou de repente estabilizar apenas, né, naquele momento e dar alta naquele mesmo dia já para o próprio serviço, né? Interessantíssimo, né? O universo da saúde mental é realmente muito interessante e a gente precisa cada vez mais falar sobre ele para que as pessoas entendam, né? Que não é loucura como a gente reduzia antigamente e dizia é loucura, é um louco, né? Então entender que tem tratamento, que tem serviços de excelência como o PAI-ZN. Dr. Bruno, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente nesse episódio. Eu que agradeço novamente e estaremos aí sempre disponível para dúvidas e quem tiver necessidade, o pai também está sempre de portas abertas, é a política, né, da SBCD, é esse acolhimento aí integral, universal e humanizado. O Fala SBCD é uma produção da comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres como o Dr. Bruno. Até mais.